E aí, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos começar aqui mais um encontro do Doutor Militar. Hoje vamos trocar uma ideia sobre como eu extraí o máximo benefício do meu ano militar. A ideia aqui é para que você extraia o máximo benefício do seu ano militar também, né? Seja você indo de forma obrigatória ou de forma voluntária. Eu acho que eu fiz grandes acertos no meu ano militar, coisas que eu tenho certeza que me fizeram muito bem, mas é óbvio, né? Cometi alguns erros lá também, vou compartilhar com vocês aqui, para que você possa replicar os meus acertos e para que você possa aprender com os meus erros e não repeti-los, né? Não faz sentido você ver um erro e repeti-lo. Então é o seguinte, né? O ano militar, quando você entra para a tropa, muita coisa muda, em especial que você sai de civil para militar, e isso é um paradigma. Nós vivemos a vida toda como civis, né? A gente não entende muito sobre a vida militar. Só que isso vai mudar. Então, você tem que colocar algumas coisas na sua cabeça, setar alguns mindsets para que você não se frustre, né? Porque este pode ser definitivamente o melhor ano da sua vida, como talvez tenha sido o meu, foi um ano excelente. As coisas ruins eu esqueci e só carrego as coisas boas comigo. Mas também, cara, pode ser o pior ano da sua vida. Como eu vi muitos colegas que foi o pior ano da vida, né? E como eu recebo muitos relatos aqui também no canal, a maioria dos haters falando, isso é uma barbaridade, isso é péssimo, meu ano foi terrível, não foi nada disso do que você fala. Então tem alguns pontos para você alinhar e para você organizar na sua vida, para que chegue lá no final do seu 12º mês, você olhe para trás e fala, cara, foi maneiro, realmente foi bom, valeu a pena, né? Engrandeci aqui. E eu acho que a primeira pergunta que você tem que escrever e pensar é, o que eu estou buscando entrando para a tropa, né? Em especial se você for voluntário, assim como eu fui. É difícil a gente entender isso, né? Por que eu estou aqui, né? O que eu vim fazer aqui? Como é que eu vou chegar nos meus objetivos? Só tem um jeito de você conseguir entender o que você veio buscar. Cara, é escrever. Tem que pôr no papel. Para que você olhe, bata o olho no papel e fale, então beleza, esses aqui são meus objetivos para 12 meses, eu vou agora montar uma estratégia para tentar buscá-los. Se você vai a esmo, obviamente você vai ter um resultado a esmo. E você não pode delegar para a sorte o resultado da tua vida profissional. Pelo menos eu não delego da minha, né? Tudo que eu faço um planejamento. Às vezes não dá certo, mas na maioria das vezes dá. E 12 meses dentro do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, é o melhor lugar, cara, para você colocar ali no papel os seus objetivos. Eu coloquei, naquela época, 3 objetivos principais. Eu coloquei, assim, metas profissionais, aí listei elas embaixo. Metas financeiras, listei elas embaixo. E metas sociais, listei elas embaixo também. E aí separei nesse formato, sabe? Porque durante o meu ano, eu fui construindo uma jornada e uma programação para que eu fosse batendo essas metas, e no final de 12 meses eu fui um cara muito melhor do que no começo. Se você constrói um pouquinho por dia, obviamente que no fim do ano você tem um castelo. Se você não constrói nada e depois passa 2 meses tentando dar um gás, você vai ter uma casinha no final do mês. Então é muito melhor que você separe, no final do ano, né? É muito melhor que você separe isso para que a tua jornada faça sentido. Então eu vou começar aqui com metas profissionais, que eu acho que é, no momento da formatura, as coisas que a gente mais pensa, assim, né? E uma das principais metas profissionais que eu acho do ano militar é você aproveitar esse ano para fazer coisas ou estudos que você não conseguiu fazer durante a graduação. Então, você passou 6 anos aí na guerra, né? Ou está passando 6 anos na guerra, estudando uma programação completamente imposta a você. É a instituição que escolhe o que você estuda ou o que você não estuda. Óbvio que você pode estudar por fora, mas, falta tempo, né? A carga do internato é tão alta para você vencer ali as 5 principais especialidades, né? Ginecologia, clínica médica, cirurgia geral, saúde coletiva e pediatria, que às vezes não sobra tempo para você estudar o que você quer. Então, esse é o ano perfeito para isso, cara. É o ano para você listar as coisas que você gostaria de ter estudado ou os cursos que você gostaria de ter feito e não conseguiu fazer. Eu ali na selva, eu tive uma grande dificuldade, né? Porque estava servindo no interior do estado do Amazonas, uma cidade muito remota. Depois eu fui para um pelotão especial de fronteira, o que foi um isolamento completo. Naquela época não existia isso que a gente tem hoje
de facilidade de acesso em EAD, cursos online, isso aí é patifaria, né? Não existia. Então ficou um pouco difícil para mim. Mas o que eu penso que eu poderia ter feito? Os cursos que eu fiz no R1, eu podia ter antecipado, né? O que eu fiz no R1? Eu fiz o ACLS, que estava atrasado, talvez eu devesse ter feito já no 6º ano. O ATLS, que naquela época só podia fazer depois de formado, agora você pode fazer como sextoanista, que é o atendimento ao trauma. E o POCUS, que é o Point of Care, né? O curso de ultrassom Point of Care. Esse também é sensacional, porque você vai aprender ali punção ecoguiada, vai aprender a manusear o ultrassom. Então são cursos que você pode fazer durante esse teu ano militar. E olha só, 3 cursos bons que eu te falei aqui, tem uma outra infinidade, né? Por exemplo, tem a semelhança do ACLS, o PAUS, que é para pediatria, depende da área que você vai chegar no teu R1 muito mais maduro, muito mais capaz do que o cara que está saindo do 6º ano. Né? Então, esses são 12 meses que você pode aproveitar para isso. A mesma coisa durante o estudo. Então, você veio agora do 6º ano, estudando pra caramba, mete curso até o talo, tá cansadão. O que você passa na mente? Né? Fala, cara, ano que vem eu não vou estudar nem a pau. Vou pôr essa apostila aqui do médio curso no canto e não vou ver nunca mais. Isso aqui agora é problema do eu do futuro. Eu no R1 lá que veja, 12 meses aqui numa tranquila. Mas isso é péssimo, porque você vem numa taxa de rendimento muito alta, está estudando muito, 90%, 95% de rendimento, passou na prova de residência, vai jogar tudo fora e parar de estudar por completo, passar 12 meses assim, é péssimo para você. O que eu fiz? Eu sabia disso, né? Então, na hora que eu passei em cirurgia geral, no HC, eu sabia que ia ter 12 meses de tranquilidade ali. Eu podia estudar ou não, já não era mais imposto pela instituição para mim. O que eu fiz foi pegar a bibliografia principal da época, que era o Sapeston, eu acho que para graduação, cirurgia ainda utiliza muito Sapeston. Olhei no índice quais eram os capítulos prioritários e separei 4 capítulos por mês para eu estudar. Cara, 4 capítulos por mês é muito pouco, né? É extremamente fácil você fazer isso, ainda mais se você vem numa batida de estudo para residência muito alta. Mas pensa, 4 capítulos por mês me joga à frente de muita gente no começo do meu R1. E você tem que usar uma estratégia. O que eu fiz? Eu estudei temas que eu não consegui estudar durante a graduação, mas que seriam muito válidos para mim no início do R1. Por exemplo, eu não peguei para estudar prostatectomia radical por robô. Não fazia sentido. Então eu peguei abertura e fechamento de cavidade abdominal, por exemplo, né? Cuidados com ferimentos no pronto-socorro, faz muito mais sentido. Drenagem de tórax. Então, quando você chega no teu R1, você passou ali 12 meses lendo esses capítulos, se aprimorando, óbvio, você não vai ser altamente capaz de poder fazer sozinho. Né? Você está ali para aprender com o seu R+, com o seu preceptor. Mas você está com a carga teórica pronta, você não precisa ler isso. Então, esse planejamento faz todo sentido, né? E por fim, para metas profissionais que eu tracei para mim, é a meta do desligamento, porque é muito cômodo os 12 meses, você ganha um salário ali, tá tudo certo, né? Mas o que você vai fazer no teu próximo ano? Porque voa 12 meses, é muito rápido, né? Lembrando que um mês é só de EAS, dá até mais que um mês, que é o estágio de adaptação e serviço, que é o período onde você aprende a virar militar, né? Você sai do meio civil para virar o meio militar. Então, de trabalho mesmo, 11 meses, menos que isso, né? Não tira férias no primeiro ano, o Exército, as Forças Armadas pagam as suas férias para que você não tire, porque senão seriam ainda menos, né? Seriam 10 meses de serviço, não faz nem sentido, muito rápido. Mas você tem que pensar no teu próximo ano, o que você vai fazer. Para mim estava um pouco fácil, porque eu estava com a vaga de cirurgia geral garantida, então era fato o que eu faria pelos próximos 2 anos, né? Eu faria R1 e R2. Mas se você não tem essa tranquilidade, cara, você tem que ficar meio esperto, porque chega no período do desligamento, o que você vai fazer no ano que vem? Agora que você vai começar a correr atrás de um plantão ou de uma residência pós-graduação. Então tem muita gente que entra na força sem vaga garantida. Perfeito, tranquilo. Esse é um ano excelente para você estudar. Se você está servindo em batalhão, a tua vida vai ser bem regrada, de segunda a sexta, fim de semana é mais bagunçado, porque tem as escalas para missões. Se você está servindo em um hospital, aí a tua vida é de plantão, então você tem uma escala de plantão lá para você se organizar. Melhor momento impossível para você montar uma agenda de estudo no seu cursinho de preferência, para poder arrebentar na prova no final do ano. Faz todo sentido isso, né? Óbvio,
Nesse momento, fica um pouco mais difícil você conseguir fazer grana se você vai estudar para a prova de R1. Mas tem que fazer certas escolhas. Ponto negativo. Agora, ponto positivo, teu salário de tenente vai pingar na conta dia 1º, com certeza absoluta. Então, as minhas metas profissionais foram fazer cursos externos que eu não podia fazer na época, porque estava envolvido completamente com a graduação. Uma programação de estudo que fosse bem light, bem tranquila, mas que existisse, para que eu chegasse no fim do ano e fosse muito melhor do que o Arthur que começou o ano, né? Tem outro lance, né? Você passa um ano atendendo, então você não é mais aquele garoto assustado que você é no fim do 6º ano, né? Ali que você tem medo de passar uma dipirona para o paciente. São 12 meses de atendimento. Então, no fim de 12 meses, você não é o médico mais experiente do mundo, mas você já carrega com você uma bagagem. Esse é o motivo que faz o residente que vem das Forças Armadas habitualmente ser melhor do que o residente que vem do 6º ano, porque ele vem mais maduro. Ele já entende um pouco mais de urgência, emergência, tratativa com o paciente, ele passou 12 meses já sem alguém ajudando ele, um professor, né? Enquanto que o cara que é 6º ano e plum, vira R1 da noite para o dia, num passe de mágica, ganha o CRM, esse cara vem muito imaturo, né? Ele vem muito interno ainda. Para vocês terem ideia, do meu ano de cirurgia geral, eram 15 vagas, 13 vieram das Forças Armadas, né? Foi ruim para quem prestou prova aquele ano, porque tinham só 2 vagas, de 15 tinham 2 vagas disponíveis, né? 13 estavam travadas para a força. Mas esse grupo de cirurgia geral, da qual eu pertenci, foi sem sombra de dúvidas um dos melhores grupos de cirurgia da história do HC, lá da Unesp. Por quê? Porque nós éramos gênios? Não, porque a gente só era um pouco mais maduro, tinha se ferrado muito já durante um ano. São boas metas profissionais para você colocar aí na tua lista, eu consideraria. Metas financeiras é o segundo tópico que eu queria trocar ideia com você, porque isso eu recebo muito aqui, né? Ah, ganha mal, ganha bem, eu quero ganhar mais, eu posso trabalhar por fora. Então, você tem que ter metas financeiras nesse teu ano. Eu tive muitas. E as tuas metas financeiras vão depender de como é que está a tua vida financeira agora, né? Por exemplo, se você está saindo da faculdade aí com um financiamento estudantil nas costas para pagar, cara, beleza, é um ano bom para você fazer dinheiro e poder amortizar um certo valor dessa sua dívida. Se você fez pública e não tem dívida, ou se seu pai pagou a sua particular e você também não tem dívida, melhor momento para você começar a criar um pé de meia, né? Agora, quem não planeja não faz, então esse é o momento de você se planejar. O que eu fiz lá durante o meu ano? Eu usei a estratégia do 1/3 ou do 33%, que é uma estratégia que eu falo muito na mentoria para vocês. Então, independente da sua meta financeira, o cara que tem dívida lá é amortizar, por exemplo, 1/4 da dívida da faculdade, ou quem não tem dívida é juntar R$100 mil numa carteira de investimentos, o que é uma bela meta, né? Como é que você pode fazer isso? Usando a estratégia do 1/3. Eu usei durante aquele ano e eu uso até hoje, tá? Para mim é imbatível isso. Você pega teu valor, todo o teu valor arrecadado, 100%, e divide em 3 partes iguais. Por isso, estratégia do 1/3 ou do 33%. E cada uma dessa parte você vai colocar num ponto que vai te fazer ficar melhor daqui para frente. Então, o primeiro terço, o primeiro 33%, é o montante que você usa para pagar a sua vida, para pagar as suas despesas daqui a 30 dias. Então, tá aqui despesa com o carro, aluguel, casa, alimentação, todos os supérfluos que você compra, tem que entrar nesses 33%. Os próximos 33%, ele é destinado para você ser melhor em 5 anos. Então, os outros 1/3, eles eram destinados para o Arthur, ainda são, para o Arthur ser melhor daqui a 5 anos. Então, é essa grana que eu coloco no esporte, na minha saúde, porque eu quero estar melhor de físico daqui a 5 anos. Às vezes a gente simplesmente renega isso, né? Acha que estar melhor é apenas de forma profissional. Não, teu físico tem que estar melhor, né? Essa é a grana que eu compro o livro, essa é a grana que eu compro o curso, essa é a grana que você paga a tua pós-graduação, é esse 33%, tá? Ele não entra no custo mensal, ele entra aqui no investimento para você ser melhor em 5 anos. E por último, vem os restantes, os 33% finais. Esse aqui não é teu. Esse é do eu do futuro. Esse é a sua carteira de investimentos. Esse você não mexe.
A hora que o dinheiro cai na sua conta, você já remove os 33% e coloca no investimento que você preferir, para que você monte uma carteira de investimentos ou um esquema para você se aposentar. Você já pensou como é que você vai se aposentar? Nós somos, prioritariamente, autônomos. Autônomo não se aposenta se você não criar riqueza durante a vida, né? Então, a nossa vida profissional é longa, sei lá, 35, 40 anos de vida profissional. Então, é um bom momento, agora, para você pensar no teu eu do futuro. Porque se você torra toda a tua grana, como é que vai ser, né? Então, esse é um ponto de inflexão para você colocar no começo do ano, porque não dá para fazer retroativo. Gastou o dinheiro, gastou, né? É muito comum a gente ver colega que sai ali de uma situação de dificuldade financeira e aí ele se vende para o plantão, então ele começa a fazer uma bela grana já no primeiro ano de formado. É uma comparação absurda, né, entre os formandos. Ah, fulaninho pegou plantão e tal, tá fazendo 30 mil, tá fazendo 40 mil por mês, e aí, pum, já compra uma BMW, pum, já faz um financiamento de imobiliário. Esse é o cara que vai se arrebentar. Você não precisa subir o seu padrão de vida imediatamente após a formatura. Cara, você não passou 6 anos vivendo com esse padrão de vida? Será que você não pode passar mais 6 meses vivendo com o mesmo padrão de vida e guardando esse montante do dinheiro? Não faz mais sentido para você? Porque se você guarda, que seja, um pouquinho todo mês, no fim do ano, você não tem só o pouquinho que você guardou, você tem esse pouquinho mais os juros compostos sobre o investimento que você fez. Isso aqui no futuro começa a virar uma bola de neve, onde você pega os resultados dos seus investimentos e compra mais investimentos, não precisa mexer na sua renda. E você retroalimenta seu investimento apenas com o resultado da sua carteira. Isso aqui é maravilhoso. É o ponto de inflexão onde você fala, pô, posso viver de renda, já não preciso mais trabalhar para poder sobreviver. Todos os meus investimentos pagam as minhas rendas mensais, os meus custos mensais. Agora, se você não pensar nisso agora, você está ferrado, porque o tempo joga muito a favor de quem se planeja financeiramente, né? Então, metas financeiras são muito importantes. Eu coloquei lá no meu ano uma meta, um teto financeiro que eu queria acumular. Naquela época eu não tinha uma carteira de investimentos ainda, então eu escrevi um valor que eu achava que era factível e eu consegui quase dobrar esse valor, porque eu peguei um belo contrato paralelo com a Secretaria de Saúde Especial Indígena. Depois, se vocês quiserem, até troco uma ideia com vocês sobre isso. Então, sim, você pode trabalhar por fora, né? Essa é uma prerrogativa e é autorizado pelo Comando do Exército. O que não pode é o seu trabalho externo interferir no seu trabalho na tropa. Isso não pode. Mas, cara, jogo de cintura, conversa com o comandante, ajuda o comandante, sempre dá certo, né? E eu tinha um contrato com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, chama CESAI, ela ainda existe. É um órgão vinculado diretamente do Ministério da Saúde, ou seja, não passa por governo estadual, muito menos municipal, onde está a grande roubalheira, né? Esse é o problema. O Ministério solta uma verba lá em cima, o governador morde um pouco, o prefeito morde um pouco, o vereador outro, não chega nada na UBS. Então é uma tragédia. Mas a CESAI não. A CESAI é rica, porque o Ministério solta a verba e vai direto para o indígena. Então funciona muito melhor, né? Os caras têm helicóptero, avião e tal. E o salário do médico não era ruim naquela época, era muito bom. E eu estava numa localização isolada, onde eu era o único médico. Então, pum, dei sorte de conseguir esse contrato, né? Mas tem uma história engraçada como eu consegui o contrato, outra hora eu conto para vocês. Mas eu recebia quase 3 vezes o valor do meu salário militar ali junto com a CESAI. Então eu juntei uma bela grana. O que eu fiz com essa grana? Comprei BMW? É óbvio que não, né? Eu guardei o dinheiro, eu sabia que ia ter 6, 7 anos de porrada de residência pela frente. E foi isso mesmo, né? Residente ganha muito mal, não consegue pagar o próprio aluguel aqui em São Paulo, né? A Bolsa não paga o aluguel do residente aqui em São Paulo, capital. Então eu já sabia disso. Então eu guardei esse dinheiro para que a minha vida fosse mais próspera e mais fácil. Eu sugiro para que você faça isso também. E por último, turma, vem as metas sociais, que não são menos importantes, né? A gente fica nessa pegada assim de alta performance, produção, crescimento, mas a gente não pode esquecer do social. E aqui as metas sociais, elas envolvem família, amigo, viagem, esporte e espiritualidade. Não dá para esquecer disso. Porque se você passa o ano do vestibular estudando loucamente,
Aí você entra na faculdade, aí você passa mais 6 anos estudando loucamente, sem olhar para sua família, sem olhar para seus amigos, sem olhar para o seu corpo. Aí vem a residência, aí mais 7 anos de residência, aí mestrado, doutorado. Cara, daqui a pouco você está com 40. E o que você fez com o seu corpo? Né? O que você fez com a sua espiritualidade? Seja ela qual for a sua religião, ou se você não tiver religião. Né? Você leu filosofia, você pensou sobre isso, você conviveu com seus familiares ou você só publicou, estudou, passou nas provas? Então, esse é um ótimo ano para você dar uma desacelerada nessa pegada que a gente vem. Estudante de medicina é muito competitivo, né? Cara, vocês são muito competitivos. Eu era competitivo também. Quem publica mais, quem estuda mais, quem está no melhor no ranking do cursinho. Uma grande groselha. Isso não diz quem vai ser o melhor profissional e muito menos quem vai ser mais feliz na vida. Mas é o meio onde vocês vivem, né? Eu entendo essa competição. Mas no seu ano militar é um bom ponto para você pôr uma placa de pare nisso e reduzir um pouco essa ansiedade, essa competição e trabalhar de forma horizontal, estudar aquilo que você quer estudar, não porque você tem uma prova, mas porque você quer ser melhor na vida e cuidar ali dos seus amigos, família, fazer um esporte, uma atividade física e cuidar da sua espiritualidade. São fundamental isso, né? Como é que foi para mim essa parte social? Foi péssimo, né? Foi muito ruim mesmo. Tá, não foi tão ruim assim, mas a segunda parte do serviço militar foi pior. Porque como é que foi? Quando eu me voluntariei para o Amazonas, eu saí de Curitiba para Manaus, fizemos 20 dias de treinamento em Manaus, no SIGS, que é o Centro de Instrução de Guerra na Selva, e aí batemos para Tabatinga. Tabatinga, para quem não sabe, é uma cidade pequena, interior do estado do Amazonas, tem mais ou menos 50 mil habitantes, numa tríplice fronteira. Brasil, Peru e Colômbia, uma treta. E a fronteira com o Peru ela é fluvial, tem um rio no meio, a fronteira com a Colômbia ela é terrestre. Tem uma cidade lá na Colômbia chamada Letícia. E Tabatinga e Letícia são conurbadas. Você não vê diferença territorial entre as cidades, né? O que tem é uma aduana, uma fronteira, a Polícia Nacional Colombiana e a Polícia Federal no Brasil fazendo o controle de entrada, mas é livre. Né? Tanto que o que rola de dinheiro assim, é meio real, meio peso, a língua é meio portunhol. Então, eu atendia muito em espanhol. Né? Então, para vocês verem, os colombianos atravessam a fronteira para ter os bebês no Brasil. Por quê? Porque aí eles garantem nacionalidade brasileira para o filho e imediatamente recebem um cartão do Bolsa Família. E aí ele volta para morar na Colômbia, mas a criança é brasileira. E aí ele garante um problema social gigante lá onde eu conto para vocês sobre isso. Tráfigo de pessoas, né, de drogas, tráfigo de placenta humana, uma bizarrice. Mas deixa eu voltar aqui sobre metas sociais. Então, o que eu tinha para fazer lá? Né? Assim, estava muito longe da família, muito longe dos meus amigos, não conseguia mais vê-los. Mas, em contrapartida, eu fiz bons amigos lá, porque todos os tenentes que estavam na mesma situação acabam se unindo. Né? Tem até escrito na parede, às vezes, dos batalhões de selva. A selva nos une, o sanhaço nos une. O que isso significa? A dificuldade une, né, cara? Tá todo mundo ferrado, então vamos ficar junto. E aí eu talvez tenha feito os melhores amigos da minha vida lá, porque eu vivia numa república de tenentes. Então, a minha meta social estava muito envolvida com isso. Eles que me auxiliavam nessa parte de família, amigos, lazer. E um outro benefício que eu tive muito grande de estar servindo nessa região é que Letícia, a cidade conurbada, ela é a capital do estado do Amazonas colombiano. Então, igual para nós, a gente tem um estado do Amazonas, os caras também têm. Igual para nós temos Manaus, eles têm Letícia. E Letícia é uma porta de saída para você poder visitar toda a América Central e América Latina também. Então, nós conseguíamos viajar muito por Letícia. Então, a minha parte social, ela ficou muito envolvida com isso. Né? Eu não consegui traçar essa meta no início do ano, mas veja que esse é um grande ponto também. Você pode flexibilizar a sua. Né? Pô, não consigo voltar para ver minha família, foi o que aconteceu comigo. Naquela época não tinha Skype, não tinha como fazer videochamada nesse formato. Não, Skype tinha, mas era caro, era duro, assim. Mas videochamada do WhatsApp não existia, por exemplo. Né? Então, o que eu fazia? Usava a minha meta social para poder viajar. E aí viajei muito para o Panamá, conheci a Colômbia toda, né? Conheci a Costa Rica, conheci bastante para o interior do estado do Amazonas, brasileiro e colombiano.
Então, sugestão para você, cara, você vai servir? Senta, escreve num papel esses 3 tópicos principais, tá? Metas profissionais, metas financeiras e metas sociais. E aí você vai conseguir alinhar o que você está buscando com o que você vai encontrar para que você seja feliz durante esse ano, né? Para que não seja um ano bosta para você. Não dá para a gente ficar perdendo o ano de vida assim. Então, sem sombra de dúvidas, pode ser o melhor ano da sua vida. Basta você alinhar esses pontos.